Em uma rua movimentada, uma menina mendiga encontra um cartão de crédito de valor incalculável jogado no chão, sem ninguém por perto. Sem pensar duas vezes, ela toma uma decisão que pode mudar sua vida para sempre. O que parecia ser apenas mais um objeto perdido se transforma em uma oportunidade inesperada. E a escolha que ela faz é capaz de gerar consequências que ninguém jamais imaginaria. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, aproveite a história. A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas da cidade, criando pequenas poças de água que refletiam as luzes dos carros e vitrines. Ali, em um canto quase invisível, estava ela, uma menina de apenas 10 anos, envolta em um cobertor velho e encardido que mal conseguia afastar o frio. Seu nome era pouco conhecido, mas sua presença chamava a atenção de quem tivesse coragem de reparar. Pequena, com cabelos embaraçados e olhos grandes e atentos, ela carregava no rosto uma expressão que misturava cansaço e determinação. Sua história era marcada por perdas dolorosas. Órfã desde os 7 anos, sua mãe havia perdido a vida em um acidente e seu pai... Bom, ela nunca o conheceu. Sem parentes próximos para acolhê-la, acabou nas ruas, onde aprendeu a sobreviver sozinha. Passou por abrigos, mas fugiu quando percebeu que o tratamento não era melhor do que o que enfrentava ao relento. Preferia a liberdade, mesmo que custasse noites geladas e fome constante. Durante o dia, vagava pelas ruas explorando cada esquina da cidade. Ela se misturava à multidão como se fosse invisível. Não pedia esmolas com frequência. Algo dentro dela a impedia de estender a mão. Em vez disso, procurava restos de comida ou pequenas oportunidades para ganhar algumas moedas, como ajudar a carregar sacolas no mercado ou segurar a porta de uma loja. À noite, buscava refúgio em lugares que oferecessem ao menos uma sombra de segurança. Um banco de praça, a entrada de um prédio abandonado ou até debaixo de uma ponte. Havia, porém, algo especial nela. Apesar das dificuldades, seus olhos brilhavam com uma curiosidade inata, uma faísca que nem a dureza da vida nas ruas conseguia apagar. Observava tudo à sua volta com atenção. As pessoas apressadas com sacolas cheias de compras, os casais que riam nos cafés elegantes, os motoristas impacientes nos cruzamentos. Ela não sentia inveja, sentia desejo. Desejo de um dia pertencer a algo maior, de um dia ser vista não como uma parte do cenário, mas como alguém que pudesse ter uma história diferente da que o destino parecia ter escrito para ela. Mas a fome era uma companheira constante. O estômago roncava em protesto, especialmente à tarde, quando o cheiro dos restaurantes invadia suas narinas. Ela costumava passar pelas lixeiras ao lado dos estabelecimentos mais sofisticados, torcendo para encontrar algo que ainda estivesse comestível. Certo dia, enquanto revistava um saco de lixo, encontrou um pedaço de pão ainda embrulhado em papel. Sentiu o coração bater mais forte e deu uma mordida, saboreando cada pedaço como se fosse um banquete. As pessoas que passavam ao redor raramente notavam sua presença. Alguns desviavam o olhar, como se ignorá-la fosse mais fácil do que encarar a realidade. Outros lançavam olhares de reprovação, como se ela tivesse escolhido aquela vida. Mas para a menina, o que mais doía não era a fome ou o frio. Era a solidão. O silêncio das ruas durante a noite, interrompido apenas pelo barulho distante de um motor ou pelo som do vento, fazia com que sentisse falta de algo que nunca voltaria. A risada de sua mãe, o abraço caloroso de seu pai. Apesar de tudo, ela não desistia. Cada amanhecer era uma nova chance, uma nova oportunidade de encontrar algo que pudesse mudar seu destino, nem que fosse apenas por um dia. Ela sabia que a cidade era grande, cheia de histórias que cruzavam e se entrelaçavam, e tinha esperança, por menor que fosse, de que um dia a sua história também mudaria. E foi em uma dessas manhãs, enquanto caminhava pelas calçadas molhadas com os pés descalços e sujos, que algo extraordinário aconteceu. Mas essa parte ainda estava por vir. Era uma tarde cinzenta e fria, com o céu carregado de nuvens que anunciavam uma nova chuva. A menina, exausta de tanto andar, encontrou abrigo ao lado de um restaurante luxuoso no centro da cidade. Era um daqueles lugares com janelas amplas, mesas de madeira brilhante e garçons que se moviam de um lado para o outro, sempre apressados. Do lado de fora, o cheiro dos pratos quentes escapava pelas frestas das portas e fazia o estômago dela roncar ainda mais alto. Ela se sentou no chão, encostada na parede de tijolos do restaurante, tentando ignorar o frio que atravessava o tecido fino de sua roupa. Suas mãos estavam sujas e as unhas quebradas pelo esforço de escavar caixas e lixeiras em busca de algo que pudesse usar ou comer. Seus olhos vasculhavam o movimento ao redor, sempre alerta. Mesmo nas ruas, ela sabia que precisava se proteger.
De repente, seu olhar foi atraído por algo no chão, quase imperceptível entre as folhas molhadas que dançavam com o vento. Um objeto retangular e brilhante. Curiosa, ela se arrastou até lá e o pegou. Era um cartão de crédito. Ela nunca tinha segurado um antes, mas já tinha visto pessoas passarem esses pequenos pedaços de plástico em máquinas, como se fossem mágicos, e conseguirem comida, roupas e até eletrônicos. Olhando mais de perto, ela percebeu que aquele cartão era diferente. No canto havia o nome de uma pessoa, Roberto Alcântara. A menina não sabia quem ele era, mas o nome soava importante, até mesmo imponente. Além disso, o cartão tinha um design elegante, com detalhes dourados que brilhavam sob a luz fraca da tarde. No verso, viu um número de telefone e uma mensagem curta. Em caso de perda, entre em contato. Ela segurou o cartão por alguns segundos, olhando fixamente para ele. Sua mente começou a correr. Sabia que aquele objeto podia abrir portas que jamais sonhara atravessar. Poderia usá-lo para comprar comida em qualquer lugar, ou até mesmo trocar por algum dinheiro. A fome fazia seu pensamento vacilar por um instante, mas logo veio um sentimento que ela não conseguia ignorar. Aquilo não era dela. Se eu perder algo importante, gostaria que alguém me devolvesse, pensou, lembrando-se de um casaco velho que tinha quando era pequena. Um dia, perdeu o casaco durante uma tempestade e nunca mais o encontrou. Sentiu o frio na pele e também no coração, como se algo precioso tivesse sido arrancado dela. Segurando o cartão com cuidado, ela decidiu que precisava devolvê-lo. Mas como faria isso? Ela não tinha telefone, nem sabia para onde ligar. Levantou-se e olhou ao redor, tentando encontrar uma pista. Não sabia onde Roberto Alcântara estava, mas tinha certeza de que ele não seria alguém comum. Uma pessoa com um cartão como aquele devia ser rica, talvez muito rica. A menina olhou para o cartão mais uma vez e colocou-o com cuidado no bolso interno de sua jaqueta desgastada, como se estivesse guardando um tesouro. Aquela decisão, que para muitos poderia parecer simples, era para ela um gesto de coragem e de um senso de moral que poucas pessoas carregam. Com um suspiro profundo, ela começou a andar. Suas pernas estavam fracas, mas algo dentro dela parecia mais forte do que nunca. Ela não sabia exatamente para onde ir, mas sabia que precisava tentar. Se ela encontrasse Roberto Alcântara, poderia devolver o cartão, e talvez, só talvez, aquele gesto mudasse algo, não apenas na vida dele, mas também na dela. Enquanto caminhava pelas ruas agitadas onde carros passavam buzinando e pessoas andavam apressadas com guarda-chuvas, uma ideia surgia em sua mente. Cada passo que dava parecia aproximá-la de um encontro que ela jamais esqueceria. E mal sabia ela, esse encontro estava prestes a mudar tudo. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade com o cartão de crédito guardado no bolso, a menina sentia o peso de um dilema que parecia maior do que ela mesma. A fome apertava seu estômago como um nó, e a ideia de poder comprar algo para comer era tentadora. Ela sabia que o cartão era poderoso. Já tinha visto outras pessoas usarem cartões para pegar o que precisavam sem precisar de dinheiro na mão. Será que seria tão errado assim usar o cartão apenas uma vez para comprar um pão ou um prato de comida? Afinal, quem quer que fosse o dono, com certeza era alguém que tinha muito mais do que precisava. Ela parou ao lado de uma padaria, sentindo o cheiro doce de pão recém-assado e café fresco. As vitrines estavam repletas de doces coloridos e sanduíches recheados. Era impossível não sentir a boca salivar e o estômago revirar de fome. A menina colocou a mão no bolso e tocou o cartão. Só uma vez, pensou. Só para hoje. Mas então algo dentro dela fez hesitar. Ela lembrou-se de um momento de sua vida antes de ir para as ruas. Sua mãe sempre dizia, nunca pegue o que não é seu, mesmo que ninguém veja. A honestidade é algo que ninguém pode tirar de você. Essas palavras ecoaram em sua mente como se sua mãe estivesse ao seu lado. Ela se afastou da padaria, apertando o cartão contra o peito. O que sua mãe pensaria se ela cedesse? Apesar da fome, da solidão e do frio, a menina sabia que não queria desonrar a memória de quem a havia criado. Mas ao mesmo tempo o mundo parecia tão injusto. Por que ela, que tinha tão pouco, precisava se preocupar com isso? Por que uma pessoa como Roberto Alcântara, que provavelmente tinha de tudo, sequer notaria se ela gastasse um pouco de seu dinheiro? Enquanto refletia, viu uma loja de conveniência no caminho. A ideia voltou a rondar sua mente. E se ela entrasse e pegasse apenas algo pequeno, algo simples como um sanduíche ou uma garrafa de água? Ninguém nunca saberia, certo? Mais uma vez ela parou. Observou as pessoas entrarem e saírem da loja, a maioria nem notando sua presença. Foi então que ela viu o reflexo de si mesma em uma janela.
Seu rosto estava sujo, seu cabelo bagunçado e seus olhos tinham um brilho de determinação, mas também de cansaço. Ela percebeu que não queria se tornar alguém que enganava ou roubava, mesmo que ninguém estivesse olhando. O que mais lhe restava além de sua própria dignidade? Determinada, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Não usaria o cartão para si mesma. Não importava o quanto estivesse com fome ou o quanto a vida nas ruas fosse difícil. Aquilo não era dela, e ela faria o possível para encontrar o dono. Ela apertou o passo, ignorando o cheiro de comida e as vitrines tentadoras. O cartão no bolso parecia agora mais pesado, como se carregasse não apenas uma chance de mudar sua vida, mas também um teste para seu caráter. A menina decidiu que seguiria em frente, mesmo sem saber exatamente como ou onde encontraria Roberto Alcântara. O dilema moral havia sido superado, mas a jornada estava apenas começando. Com os olhos brilhando de determinação, ela sabia que estava prestes a enfrentar desafios ainda maiores, e de alguma forma sentia que havia tomado a decisão certa. Com a decisão tomada de devolver o cartão, a menina começou sua jornada pelas ruas movimentadas da cidade. Segurava firme no bolso o objeto que, de alguma forma, parecia carregar não apenas a chance de mudar sua vida, mas também uma nova responsabilidade. Ela não sabia muito sobre o mundo dos ricos ou sobre como pessoas como Roberto Alcântara viviam, mas sabia que ele devia ser importante. Seu nome soava como algo tirado de um jornal ou de uma notícia na televisão. Mas onde ela encontraria esse homem? Ela começou perguntando a estranhos na rua. Aproximava-se com cuidado, tentando não assustar as pessoas com sua aparência cansada e suas roupas gastas. "O senhor conhece um Roberto Alcântara?" perguntava, mas a maioria das pessoas nem parava para responder. Algumas a olhavam com desconfiança, outras apenas balançavam a cabeça e seguiam adiante. Depois de horas andando, a menina encontrou um jornaleiro idoso que vendia revistas e jornais em uma esquina. O homem parecia gentil e ela decidiu tentar novamente. "O senhor já ouviu falar de um Roberto Alcântara?" perguntou, com os olhos esperançosos. O homem levantou a cabeça e franziu a testa, pensando. "Roberto Alcântara? Você quer dizer o empresário? O dono de metade desses prédios aqui na cidade?" Ele apontou para os arranha-céus brilhantes à distância. A menina sentiu o coração acelerar. Finalmente uma pista. "Sim, acho que é ele", respondeu rapidamente. "O senhor sabe onde posso encontrá-lo?" O jornaleiro olhou para ela com curiosidade, como se tentasse entender o motivo daquela menina tão jovem estar procurando um homem tão poderoso. "Bem, ele tem um escritório ali no centro, naquele prédio grande com as janelas espelhadas. Mas você não vai conseguir falar com ele, menina. Ele é um homem muito ocupado." Agradecendo ao jornaleiro, ela seguiu em direção ao centro da cidade, passando por ruas que ficavam cada vez mais movimentadas. As pessoas ao redor pareciam apressadas, indo de um lado para o outro, enquanto ela, com passos firmes e olhar determinado, avançava entre a multidão. Quando finalmente chegou ao prédio indicado, sentiu-se pequena diante de sua grandiosidade. Era um edifício enorme, com dezenas de andares que pareciam tocar o céu. As janelas espelhadas refletiam a cidade inteira, e o saguão de entrada era protegido por portas giratórias e seguranças com uniformes impecáveis. Ela parou por um momento, observando o movimento das pessoas entrando e saindo do prédio. Todos pareciam tão bem vestidos, carregando pastas e bolsas de couro. Será que ela, com suas roupas rasgadas e o cabelo desgrenhado, conseguiria entrar? O cartão no bolso parecia pesar ainda mais, como se pedisse para ser devolvido. Tomando coragem, a menina passou pelas portas giratórias e entrou no saguão. O piso era feito de mármore brilhante e as paredes eram cobertas por quadros e plantas decorativas. No centro, um balcão de recepção reluzente, onde uma mulher com um sorriso artificial atendia os visitantes. "Posso ajudar?" perguntou a recepcionista, olhando para a menina com estranheza. "Eu preciso falar com o senhor Roberto Alcântara." "É muito importante", respondeu ela com firmeza. A recepcionista arqueou as sobrancelhas, surpresa com a ousadia da menina. "O senhor Alcântara não atende pessoas sem agendamento. Você tem hora marcada?" A menina balançou a cabeça, mas não desistiu. "Não, mas eu tenho algo que pertence a ele. Eu preciso devolvê-lo pessoalmente." A recepcionista ia responder, mas antes que pudesse, um dos seguranças do prédio se aproximou. "Tudo bem aqui?" perguntou, lançando um olhar suspeito para a menina. Ela sentiu o coração apertar, mas não recuou. "Eu encontrei algo dele. É importante. Por favor, eu só preciso de 5 minutos." Havia algo na voz dela, uma mistura de sinceridade e determinação, que fez o segurança hesitar. Ele olhou para a recepcionista, que suspirou e pegou o telefone.
Depois de uma rápida conversa com alguém do outro lado da linha, ela finalmente disse: "Espere ali, vou ver o que posso fazer." A menina sentou-se em um canto do saguão, esperando ansiosamente. As pessoas ao redor a olhavam de relance, talvez se perguntando o que uma criança como ela estava fazendo ali. Apesar dos olhares, ela manteve o queixo erguido. Estava ali por um motivo, e não sairia até cumprir o que havia prometido a si mesma. Minutos depois, o segurança voltou. "Venha comigo", disse, sem muita cerimônia. O coração da menina disparou enquanto ela o seguia para o elevador, subindo até um andar alto, onde finalmente teria a chance de devolver o cartão ao homem cujo nome parecia ser conhecido por todos, menos por ela. Naquele momento, ela não fazia ideia de como esse encontro mudaria sua vida para sempre. O elevador subia em silêncio, mas para a menina, cada andar parecia demorar uma eternidade. O coração dela batia forte, quase como se quisesse saltar do peito. A cada número que iluminava no painel do elevador, ela se perguntava: o que ele vai pensar de mim? Será que vai acreditar que quero ajudá-lo? E se ele não quiser me ouvir? Quando as portas se abriram, ela se viu em um corredor amplo, com paredes decoradas em tons dourados e um tapete que parecia macio como nuvens. No final do corredor havia uma porta dupla de madeira escura, com detalhes esculpidos que pareciam contar histórias de luxo e poder. O segurança fez um sinal para que ela o seguisse. Ele bateu na porta, e depois de um instante, uma voz firme e autoritária respondeu: "Pode entrar." A menina entrou devagar, sentindo o peso daquele momento. O escritório era enorme, com janelas de vidro do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Atrás de uma mesa imponente de madeira estava Roberto Alcântara. Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e olhos intensos que pareciam analisar tudo ao seu redor. Usava um terno impecável, mas não tinha a expressão fria que ela imaginava. Havia algo em seu olhar que misturava cansaço e curiosidade. "Quem é você?" perguntou ele, olhando diretamente para a menina. Sua voz era grave, mas não agressiva. Ela respirou fundo, juntando coragem. "Meu nome não importa, senhor. Eu encontrei isso." Ela tirou o cartão de crédito do bolso e o colocou sobre a mesa. Suas mãos estavam trêmulas, mas ela manteve a postura firme. Roberto olhou para o cartão por alguns segundos, depois para a menina. Ele parecia surpreso, mas também cauteloso. "Você encontrou meu cartão? Onde estava?" "Estava na rua, perto de um restaurante. Acho que o senhor deixou cair. Eu não sabia o que fazer no começo, mas eu achei que deveria devolver", respondeu ela com os olhos fixos nele. O milionário pegou o cartão e analisou como se quisesse ter certeza de que era realmente o dele. Depois, colocou-o sobre a mesa e cruzou as mãos. "E por que você não usou? Você sabe o que poderia comprar com isso, certo? Alguém como você, vivendo nas ruas. Ninguém iria te culpar por usar um pouco." A menina sentiu o rosto corar. Era difícil admitir, mas sabia que precisava ser honesta. "Eu pensei em usar, sim. Estava com fome. Mas não seria certo. Minha mãe sempre dizia que a honestidade é a única coisa que ninguém pode tirar de você." As palavras dela pareceram atingir algo dentro de Roberto. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse processando o que acabara de ouvir. Então, ele sorriu de leve. Não um sorriso de quem está apenas sendo educado, mas um sorriso genuíno, quase de admiração. "Quantos anos você tem?" perguntou ele. 9, senhor." 9 anos e já entende mais sobre caráter do que muitos adultos que eu conheço." Ele balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse. "E onde estão seus pais?" A menina hesitou antes de responder. "Minha mãe, ela se foi. E meu pai, eu nunca o conheci. Eu vivo sozinha." O sorriso de Roberto desapareceu, dando lugar a uma expressão de preocupação. Ele olhou para a menina de um jeito diferente agora, como se enxergasse algo que antes estava escondido. "Você tem coragem", disse ele, levantando-se da cadeira e caminhando até ela. "E isso não é algo fácil de encontrar, especialmente em alguém que passou pelo que você passou." Ele se ajoelhou para ficar na altura dela e perguntou com um tom mais suave: "Se você pudesse pedir qualquer coisa agora, qualquer coisa, o que seria?" A menina piscou, surpresa com a pergunta. Ela nunca tinha pensado em algo assim. Por um momento quis pedir comida ou roupas novas, mas olhando para o homem à sua frente percebeu que tinha uma oportunidade maior. "Eu só quero uma chance de mudar minha vida", respondeu ela, com a voz firme. Roberto ficou em silêncio, mas havia algo em seu olhar que indicava que ele estava profundamente tocado. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. Depois de alguns segundos, virou-se para ela. "Você me devolveu algo importante hoje, algo que muitos teriam usado para o próprio benefício. E por isso eu quero devolver algo a você também. Uma chance."
A menina não entendeu de imediato, mas o que ele disse a seguir foi o início de uma nova jornada. Ele prometeu ajudá-la a sair das ruas, garantir que tivesse um lar e a oportunidade de estudar. Roberto Alcântara, o milionário que ela achava que nunca ouviria uma criança como ela, estava oferecendo uma nova vida. E ali, naquele escritório, diante das janelas que mostravam a imensidão da cidade, a menina percebeu que sua honestidade havia mudado não só o destino de um cartão perdido, mas o dela própria. Depois de tudo que aconteceu naquela sala, com Roberto Alcântara oferecendo-lhe uma oportunidade que ela nunca imaginou ser possível, a menina estava em choque. Sua mente estava a 1000 por hora, tentando processar o que acontecia. Como poderia alguém, como ele, um homem com tanto poder, oferecer-lhe algo tão grande? Uma chance de recomeçar. Uma chance de viver de verdade. Mas antes que ela pudesse agradecer ou até mesmo falar algo mais, Roberto deu um passo à frente e olhou profundamente nos olhos dela, como se estivesse pesando cada palavra. "Eu sabia que você voltaria", disse ele com um tom suave, mas cheio de uma estranha certeza. A menina, ainda atordoada com tudo o que estava acontecendo, franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, seu coração batendo mais rápido. Roberto não respondeu de imediato. Em vez disso, ele se aproximou de uma mesa ao lado, onde uma caixa de madeira finamente trabalhada estava sobre uma estante. Ele abriu com cuidado, retirando algo de dentro. Era uma fotografia. Ele a olhou com um sorriso melancólico e a estendeu para a menina. Ela pegou a foto e olhou. A princípio, não entendeu o que estava vendo. Era uma imagem antiga, desbotada pelo tempo, mas as figuras na fotografia eram nítidas. Uma mulher sorrindo de forma calorosa, com os olhos brilhando, segurando uma criança nos braços. A menina da foto era ela mesma. "Você me conhece?" ela perguntou, seu olhar se afastando da foto para encarar Roberto. Sua mente estava em uma reviravolta. Como poderia isso ser possível? Ela nunca o tinha visto antes e a foto claramente mostrava sua mãe. Mas como isso poderia estar relacionado a ele? Roberto olhou para ela, com uma expressão que misturava compaixão e um tipo de tristeza profunda. "Eu conheço você, sim", ele disse com a voz baixando. "Você é filha de uma mulher muito especial. E você não faz ideia de quem realmente é, não é?" As palavras de Roberto foram como um balde de água fria. Ela se afastou, com o coração disparado. "O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso?" Roberto suspirou, como se finalmente tivesse encontrado a coragem para contar algo que havia guardado por muito tempo. "Aquela mulher que você chama de mãe, ela não era só uma mulher comum. Ela foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. E você é minha filha." A menina congelou. O que ele disse não fazia sentido. Ela nunca havia conhecido seu pai. Sabia disso desde que se lembrava. Sua mãe sempre fora a única pessoa em sua vida. Ela olhou para ele com confusão. "Você está mentindo", ela murmurou. "Minha mãe nunca falou de você. Nunca disse nada sobre um pai." Roberto olhou profundamente nos olhos dela e com uma voz firme, mas cheia de emoção, disse: "Ela não podia. Havia muito em jogo. Muito que ela não queria que você soubesse. Quando você era ainda muito pequena, ela teve que fugir. Eu não a encontrei a tempo. Ela teve que viver longe de mim, longe de tudo, para te proteger." A menina olhou para a foto novamente e dessa vez a viu de uma maneira diferente. A mulher na imagem não estava apenas sorrindo, mas havia algo nela que parecia contar uma história que ela nunca soubera. Sua mãe, sua verdadeira mãe, que havia sido mais do que ela imaginava. E o homem à sua frente, o milionário que até então parecia um estranho, agora estava revelando algo que mexia com suas raízes mais profundas. "Mas ela começou a dizer, tentando entender o turbilhão em sua mente. "Por que você me deixou? Por que ela não me contou?" Roberto fechou os olhos por um momento, claramente tocado pelas perguntas dela. "Eu nunca deixei. Eu procurei. Mas ela não podia arriscar. O mundo em que vivíamos, com o que estava em jogo, era perigoso demais para alguém tão pequeno. E agora, depois de tantos anos, eu preciso de você. Precisamos de você." A menina olhou para ele, o peso das palavras ainda incompleto em sua mente. Era muita coisa para digerir de uma vez. Ela não sabia o que fazer com aquela informação. Mas uma coisa, entre todas as revelações, começou a se formar com clareza em sua mente. A mulher que ela pensava ser apenas sua mãe, na verdade, havia escondido um mundo inteiro de segredos para protegê-la. E agora, ao invés de estar sozinha, ela descobria que tinha uma conexão, uma história que ainda precisava ser entendida. Roberto se aproximou novamente, com um olhar intenso. "Eu sei que tudo isso é muito para absorver, mas eu não vou forçar nada. O que eu quero é dar a você a oportunidade de decidir por si mesma.
A decisão está em suas mãos agora. Ela olhou para o homem à sua frente e pela primeira vez sentiu uma onda de emoção que não conseguia explicar. O que aconteceria agora? Ela teria que tomar uma decisão, e talvez fosse uma das mais difíceis de sua vida. Ela não sabia exatamente o que significava ser filha de Roberto Alcântara, mas algo dentro dela, naquele momento, sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. Roberto Alcântara, o homem que antes parecia ser o exemplo perfeito de sucesso, estava em um momento crucial de sua vida. Ao longo de sua carreira, ele sempre teve tudo o que o dinheiro poderia comprar. Casas luxuosas, carros caros, viagens para os lugares mais exclusivos do mundo. Mas nada disso significava mais do que a revelação que acabara de fazer a menina. Ele sabia, mais do que ninguém, que aquela descoberta não era apenas sobre o passado. Era sobre o futuro. Sentado à sua mesa, com as mãos entrelaçadas e a cabeça levemente inclinada, ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando compreender a enormidade da situação. Ele havia vivido sua vida buscando sucesso financeiro e reconhecimento, mas nunca tinha sentido a necessidade de preencher algo dentro de si. Nunca havia se perguntado o que era realmente importante, o que o faria ser verdadeiramente feliz. Agora, olhando para aquela menina, que parecia carregar em seus olhos toda a verdade que ele precisava ver, ele percebeu que havia algo que o dinheiro não poderia mais comprar: relacionamento genuíno. No início, a ideia de ser pai parecia distante, uma realidade que ele nunca imaginara ser sua. Roberto sempre acreditou que o sucesso era um destino solitário, algo que ele deveria conquistar sozinho. Mas ao encontrar a menina e ao ser forçado a encarar a verdade de sua própria história, ele viu claramente que as conquistas materiais não eram mais a resposta para sua vida. O que ele realmente precisava era de conexão, de afeto e, acima de tudo, de perdão. Ele levantou da cadeira lentamente, uma mudança sutil em sua postura. O peso de suas decisões passadas parecia ter sido colocado em seus ombros, mas ele não se sentia mais o mesmo. O homem que antes era o símbolo de poder e controle, agora era alguém diferente. Ele não sentia mais orgulho do império que construiu sozinho, mas sim vergonha por não ter sido o pai que poderia ter sido, por não ter dado a oportunidade de proteger e cuidar de sua filha. Quando ele olhou para a menina, algo mudou dentro dele. Ele sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. Roberto não era mais o milionário distante e inatingível. Ele agora era um homem em busca de redenção, de reconstrução. Ele se aproximou da menina, seus olhos agora gentis, não mais duros e calculistas. "Eu não sei como consertar o passado", ele disse, a voz suave, mas cheia de arrependimento. "Mas sei que a partir de agora farei o que for necessário para ser o pai que você merece. Não sei se você pode me perdoar, mas eu vou tentar. Vou passar o resto da minha vida tentando." A menina, que até então havia sido cautelosa, olhou com uma intensidade que Roberto jamais imaginou ser capaz de encontrar em uma criança. Ela não falou imediatamente, mas os olhos dela, apesar da dor e confusão, estavam cheios de algo novo. Havia ali uma aceitação silenciosa, como se ela tivesse, de algum modo, entendido que a vida era uma mistura de erros e oportunidades. Ela nunca imaginou que encontraria o seu pai, muito menos que ele se mostraria tão vulnerável. Nos dias que seguiram, Roberto tomou uma decisão radical. Ele anunciou para sua equipe que se afastaria dos negócios por um tempo. Era a primeira vez em anos que ele não estava preocupado com o que aconteceria no mercado financeiro, com o que o seu nome representava nas grandes reuniões de negócios. Ele estava mais interessado em aprender a ser pai, mais interessado em corrigir os erros que o dinheiro jamais poderia ter consertado. Ele começou a passar mais tempo com a menina, levando-a para lugares simples, lugares que ele nunca teria considerado antes. Eles caminharam juntos em um parque, onde ele aprendeu a apreciar o silêncio da natureza e a felicidade simples que a menina sentia em cada passo que dava. Ele a ensinou a andar de bicicleta, algo que nunca imaginou fazer, mas descobriu um prazer genuíno ao vê-la sorrir pela primeira vez de forma espontânea, sem as sombras de uma vida difícil. Roberto também procurou pessoas do passado de sua mãe, pessoas que ele havia perdido contato durante todos esses anos. Ele se reconectou com antigos amigos dela, e foi quando soube mais sobre o tipo de mulher que ela era. Ele percebeu que, por muito tempo, havia falhado em vê-la como uma parceira, como alguém com sonhos e desejos próprios. Ele a colocara em um pedestal de sacrifícios,
e agora estava pagando o preço por não tê-la apoiado da maneira que ela precisava. A transformação de Roberto não foi apenas sobre mudar suas atitudes ou comportamentos. Foi uma transformação interior. O homem que antes se orgulhava de sua independência financeira, agora se orgulhava de sua capacidade de amar e se reconectar. Ele aprendeu a ouvir mais do que a falar, a dar mais do que a exigir. O milionário, que um dia acreditou que seu mundo girava em torno de números e resultados financeiros, agora se via imerso em uma nova realidade, onde a verdadeira riqueza estava no amor e nas relações genuínas. Ele não precisava mais de sua fortuna para ser feliz. Ele precisava de sua filha e de um futuro compartilhado. Enquanto olhava para ela, Roberto sabia que sua vida não seria mais definida pelo valor de um cartão de crédito ou pelos altos números na sua conta bancária, mas pelo sorriso da menina que agora o chamava de pai. E ali, naquela simples sala, com um futuro pela frente, ele finalmente se deu conta de que a verdadeira transformação não estava naquilo que ele possuía, mas no que ele estava disposto a entregar. O sol começava a se pôr atrás dos arranha-céus, tingindo o céu de laranja e dourado, quando Roberto Alcântara e a menina, agora em pé diante de sua casa, olharam para o horizonte em silêncio. O homem, uma figura antes imponente e reservada, sentia um peso que nunca havia sentido antes. Mas ao seu lado, a menina parecia mais calma, mais em paz com o momento, embora ainda estivesse absorvendo tudo o que havia acontecido. Nos últimos dias, eles haviam se encontrado mais vezes. Roberto, com a ajuda da menina, começou a entender o que realmente significava ser uma família. Ele a levou para a escola, conheceu os amigos dela e até mesmo se envolveu em algumas das atividades que ela gostava. Nunca imaginou que aprenderia tanto com uma criança tão jovem, mas ela o surpreendeu a cada passo. A menina, por sua vez, começava a olhar para ele de uma forma diferente. Embora a dor de sua infância não desaparecesse de uma hora para outra, ela sentia algo novo crescendo dentro dela. Havia começado a ver Roberto não apenas como aquele homem distante que ela não conhecia, mas como alguém que estava disposto a mudar, alguém que estava tentando se redimir. Ela não sabia se isso significava que ele merecia seu perdão, mas algo dentro de seu coração lhe dizia que, ao menos, ele merecia uma chance. Foi em uma dessas tardes, enquanto caminhavam por um parque próximo, que a verdadeira transformação aconteceu. Roberto, com seu habitual ar sério e pensativo, parou por um momento, olhando para os céus. Ele sentia uma paz que não conhecia, uma paz que nunca poderia ter comprado com todo o seu dinheiro. Ele olhou para a menina, que estava observando uma borboleta com a atenção de quem vê o mundo pela primeira vez. "Eu não sei se consigo apagar o passado", ele disse, a voz rouca, como se estivesse tentando encontrar a palavra certa. "Mas sei que agora posso criar algo novo, algo que faça sentido." A menina olhou para ele com uma expressão serena, mais madura do que sua idade sugeriria. "Você não precisa apagar nada, Roberto. O passado faz parte de quem você é. Mas o futuro é seu para construir. Só depende de você." Essas palavras simples e profundas fizeram Roberto parar para refletir. A menina, com sua sabedoria silenciosa, lhe mostrou algo que ele nunca tinha pensado antes. Não era preciso esquecer as falhas e os erros para seguir em frente. Ele poderia usá-los como aprendizado, como força para ser uma pessoa melhor. Nos dias seguintes, Roberto tomou decisões que marcaram sua transformação definitiva. Ele não só se afastou de seus negócios e de seu império financeiro, mas também passou a compartilhar sua história com o mundo, algo que ele nunca havia considerado. Começou a apoiar causas de crianças carentes, investindo em escolas e programas de assistência social. Ele sentiu, de forma visceral, que sua verdadeira missão na vida não estava em acumular mais riquezas, mas em ajudar os outros a encontrar a oportunidade que ele próprio tinha perdido por tanto tempo. A chance de viver com propósito. Sua relação com a menina também se aprofundou. Eles passavam horas conversando sobre a vida, sobre sonhos, sobre o futuro. A menina, que antes parecia uma criança perdida em um mundo de dificuldades, começou a florescer de maneiras que ele nunca imaginou. Ela passou a acreditar em si mesma, em sua própria capacidade de mudar o curso de sua vida. E enquanto os meses passavam, Roberto percebeu que, ao olhar para ela, ele via mais do que uma criança. Via sua própria redenção. Ela o ajudara a encontrar algo que ele nem sabia que estava perdido dentro de si. A capacidade de amar incondicionalmente, sem expectativas, sem a pressão do mundo exterior.
Ele sabia que em sua jornada de transformação, ele não estava apenas mudando a vida dela, mas ela estava mudando a dele. Num dia particularmente significativo, durante um evento de caridade que ele organizou para arrecadar fundos para uma instituição de apoio a jovens em risco, Roberto fez um discurso que emocionou todos os presentes. Ele olhou para o público, que estava cheio de pessoas influentes, algumas das quais tinham apoiado sua carreira durante todos os anos de sucesso, e disse: "Eu vivi minha vida tentando ser perfeito, tentando alcançar um ideal de sucesso que me cegou para o que realmente importa. Perdi muito tempo buscando o que achava ser o objetivo final. Mas hoje, ao lado dessa jovem incrível que está aqui comigo, eu entendi que o verdadeiro sucesso não está em quantos zeros você tem em sua conta bancária. Está em como você toca a vida das pessoas ao seu redor, como você faz diferença na vida daqueles que mais precisam." Foi nesse momento, com a menina ao seu lado, que Roberto teve a certeza de que sua vida havia realmente mudado. O mundo que ele tinha construído com tanto esforço já não importava mais tanto quanto antes. O que ele mais queria agora era ser um pai presente, um amigo verdadeiro, alguém em quem as pessoas pudessem confiar. A menina olhou para ele com um sorriso tímido, mas cheio de significado. Ela sabia que, apesar de todos os erros, ele estava tentando. E para ela, isso já era mais do que o suficiente. Roberto sabia que, embora o caminho para a redenção fosse longo, ele finalmente estava no caminho certo. O final daquela história não era sobre riquezas ou prestígio. Era sobre a transformação de um homem que, ao buscar o perdão e a conexão com sua filha, descobriu a verdadeira essência do que significa ser humano. E ao olhar para o futuro, Roberto sabia que o verdadeiro tesouro de sua vida era a oportunidade de reconstruir sua história, um passo de cada vez, ao lado de alguém que lhe ensinou o maior valor da vida, o amor. E assim, a jornada de Roberto Alcântara, o milionário transformado, se tornava mais do que uma história de sucesso material. Era agora uma história de transformação, de perdão e de um novo começo. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim, você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.